Olá pessoal, eu sou Almir e gostaria de apresentar nesse vídeo a função do DNA Consensus que é usado no CSV CompDB. A função do CSV CompDB chamado DNA Consensus é um método de pesquisas em base de dados para manipulação de dados genéticos. O que acontece? Essa função é específica da ciência da bioinformática. É um método de avaliação de bases que consiste na seguinte característica. Vamos considerar então que o analista lá tem uma sequência de bases nucleicas com 200 bases nesse sentido e tenha 10.000 fileiras de bases nesse sentido. O método de análise de consenso consiste em que ele tem que calcular a porcentagem de ocorrências das bases no sentido vertical. Então ele vai calcular das 4 tipos de bases a que mais se destaca nesse sentido, e a que mais se destaca em porcentagem do total no sentido vertical é a que vai prevalecer na saída, no consenso final. Ou seja, para aquele número de bases, a base que existir mais proporções naquela fileira é a base que vai ser predominante naquela lacuna. Então podemos considerar que aqui temos 200 bases por 10.000 fileiras. Então a função DNA Consensus do CSV CompDB é o único banco no OSQL que tem essa função. Ele vai pegar todo esse dado, todas as fileiras e todas as bases no registro e vai fazer esse processo inteiro de uma vez. Para isso, então, para fazer a demonstração, eu fiz aqui uma aplicação Lazarus para preencher essas bases. Então vou mostrar aqui o código do Lazarus. Esse código vai estar disponível aí, código feito com Object Pascal na IDE do Lazarus. Esse código com esse programa, que é uma aplicaçãozinha simples, vai estar disponível no download. É só para preencher as lacunas para teste. O que acontece? Eu fiz um teste aqui com mais de 1.000 bases e funciona perfeito. Você pode colocar aqui infinitamente, vai depender da sua RAM. Só que aqui para demonstração eu coloquei apenas com 200 bases para 10.000 fileiras. Então o código consiste de que eu criei um arranjo. Esse arranjo de 0 a 3 índices com 4 índices, no qual em cada índice eu adicionei uma base, né, das bases nucleicas, como a gente sabe lá. E a partir desse arranjo eu dou um handle e vou concatenando esses arranjos, dando um handle para poder variar as bases naquela configuração, para não ficar repetida. Então ela vai variando o preenchimento, que isso me facilita o teste. Então eu também criei uma tabela no string list, coloquei 2 campos, ID e sequência. Então depois que eu crio a fileira com 200 bases, eu adiciono essa fileira 10.000 vezes, vou variando e adicionando nessa tabela com delimitador de ponto e vírgula, que é padrão CSV CompDB, e além do mais eu crio um registro para essa base. Eu vou abrir aqui para você entender como é que está essa tabela. Eu vou abrir aqui no bloco de notas, que é mais prático de vir aqui no projeto. Eu criei então esse arquivo na pasta do projeto e depois eu copiei esse arquivo para o banco de dados. Simplesmente copiar, arrastei e copiei para o banco de dados. E aí está. Podemos ver, temos ID, que é o identificador da base, e a sequência. Então tem o cabeçalho do arquivo CSV, que é uma tabela, e aqui temos então todas as bases. E vamos até a última base, são 10.000 bases. Então aquele método de DNA Consensus, vamos aplicar essas bases. Então eu copiei esse arquivo para a base de dados, para a pasta de distribuição do banco, aqui
configurei o método de saída no output como resumo, porque senão tem muitos dados, vai encher o buffer. Então eu rodei tanto no prompt, aplicando o CQL. Então depois que eu copiei a tabela para a base de dados, eu apliquei aqui, como vocês sabem, na nova versão, vai ter que ter o bloco de abertura de permissão do usuário. Então eu apliquei este método a seguir. Lembrando que o método DNA Consensus, ele só se aplica a um campo da tabela. Como sabemos, a tabela que eu acabei de adicionar lá, chamada DNA, essa tabela tem dois campos, que é o campo ID e o campo sequência. Então eu tenho que extrair um desses campos. Eu apliquei então o método listar. O método listar, ele lista um dos dois campos. No caso aí eu listei o campo do índice 1, que é o campo sequência. Eu listei. Então esse método, esse campo listado vai para uma tabela de resultados chamada QUE. Então o que acontece? O método DNA Consensus não é aplicado diretamente na tabela, mas ele é aplicado diretamente no arquivo QUE. Então depois de listar o campo que tem a sequência, você pode aplicar o método DNA Consensus como aqui. Não deve deixar de informar o comprimento do campo. Lembrando que esse método só funciona se o comprimento da sequência em todas as fileiras forem iguais. E deve informar ali o comprimento da fileira. Qualquer número diferente dá erro de execução. O erro de execução deve ser abortado. Então depois de executar, eu não vou executar aqui durante a gravação porque eu tenho pouca memória RAM. Depois de executar, ele me deu, então retornou aqui a base de consenso, ou seja, cada resultado nessa posição me informa que a base que está aqui informada é a que mais predomina em cada lacuna. Além de informar a base, ele me dá aqui os cálculos referente a cada base encontrada naquele volume. Então ele dá em porcentagem aqui os índices de cada base. De total das 100 bases, ele me dá aqui 25,56%, ou seja, se 100% dividido por 4 teria 25, porém a base que predomina, ele deve ser um número maior que 25, como aqui. Então ele me informa cada detalhe daquelas bases. Além de rodar no prompt oficial do CSV CompDB, eu rodei aqui numa IDE, num editorzinho aqui que eu gosto muito de usar, que é o PSPad, e você pode rodar em qualquer outro editor, no Visual Basic Code, Visual Studio Code, no Geane, qualquer outro sistema. Então aí está demonstrado o outro CSV DNA Consensus para análise de dados genéticos. Aqui, por exemplo, essa saída ficou perfeita. Detalhe que num computador com pouca potência igual ao meu, que tem apenas 2 GB de RAM, demorou 7 segundos para fazer essa análise. Se você tem um computador mais potente, isso é muito mais prático. Ou você consegue fazer muito mais análises para esse projeto. Então ele mostra que o CSV CompDB é o único NoSQL que tem em si funções especializadas para processamento de dados genéticos. Esse programa feito com Object Pascal no Lazarus vai estar disponível aqui para você copiar e você a partir disso fazer o projeto que você quiser, que é a função de preenchimento da tabela para análise. E também vai estar aqui no link o link do meu blog, onde está o CSV CompDB. Lembrando que por enquanto a versão com controle de acesso de domínio ainda não está disponível, que eu vou ainda preparar a documentação, mas você já pode baixar a versão antiga do CSV CompDB, que ela já tem a função DNA Consensus. Além de DNA Consensus, existem outros tipos específicos de funções para dados genéticos. Também no link abaixo vai estar alguns links do meu sistema de comércio, onde eu vendo alguns dispositivos no Mercado Livre. Você pode ajudar esse trabalho por comprar um dos meus produtos. Aí eu agradeço e até a próxima.